é um dos países mais fechados e isolados do mundo, governado com mãos de ferro por mais de 70 anos pela dinastia Qin. Este país é também uma pedra no sapato da maior potência militar do mundo, os Estados Unidos. Vamos traçar em um mapa a evolução da Coreia do Norte desde a sua criação. A história começa durante a Segunda Guerra Mundial. Na Ásia, o Império Japonês, aliado à Alemanha, controla muitos territórios, incluindo a Península Coreana. Depois de anos de luta, 2 bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos e a captura da Manchúria pela União Soviética fazem com que o Império Japonês se renda. As duas potências concordam então em dividir temporariamente a Península Coreana em 2 partes, separadas ao longo do paralelo 38. Em 1947, começa a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. As duas potências não conseguem mais concordar sobre a Península Coreana. Os Estados Unidos propõem eleições na região sob o comando da ONU, mas a União Soviética recusa. No entanto, essas eleições ocorrem no sul, dando origem à República da Coreia ou Coreia do Sul. No norte, Kim Il-sung, um ex-comandante comunista apoiado pela União Soviética, assume o poder. A República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, é criada e as bases de um regime comunista são lançadas, com as terras agrícolas redistribuídas e a indústria e a economia nacionalizadas. As tensões aumentam rapidamente entre as duas novas repúblicas, com muitos incidentes relatados ao longo do paralelo 38. Em 1950, o exército norte-coreano, apoiado pela União Soviética e pela China, invade a Coreia do Sul. Uma força internacional da ONU, liderada pelos Estados Unidos, intervém, forçando a Coreia do Norte a recuar. A República Popular da China entra na guerra e, por sua vez, repele as forças das Nações Unidas. Após 3 anos de guerra e quase 3 milhões de mortos, um cessar-fogo é assinado e uma nova fronteira é criada com uma zona desmilitarizada de 250 km de comprimento e 4 km de largura. O nome desta área é contraditório, pois esta é uma das áreas mais militarizadas do mundo, com a presença permanente de mais de 1 milhão de soldados. Nos anos seguintes, a Coreia do Norte apostaria seu futuro no desenvolvimento industrial e na agricultura para alcançar a autossuficiência. O desenvolvimento atinge um ponto em que a economia do país se torna a segunda maior da Ásia, depois do Japão. No entanto, Kim Il-sung gradualmente usurpa todo o poder e elimina qualquer forma de oposição. O país também desenvolve sua indústria bélica e, em 1968, uma força de elite de comandos norte-coreano tentam assassinar o presidente da Coreia do Sul, mas falham. Em 1980, Seul ganha o direito de sediar os Jogos Olímpicos de Verão a serem realizados 8 anos depois. Isso leva a Coreia do Norte a pedir para também se envolver na organização, mas o Comitê Olímpico Internacional recusa este pedido. A Coreia do Norte então tenta sabotar os Jogos cometendo um ataque terrorista no aeroporto de Seul e derrubando um avião sul-coreano sobre o Mar de Andaman. Isso é seguido por um boicote norte-coreano aos Jogos. Com a queda da União Soviética em 1991, a Coreia do Norte perde um de seus maiores aliados. A China também segue um caminho de reformas e abertura de sua economia, indo, portanto, numa direção diferente da Coreia do Norte. O país tenta uma reaproximação diplomática secreta com os Estados Unidos, mas permanece sem resposta. Temendo um ataque, a Coreia do Norte acelera sua corrida armamentista. Após 22 anos de governo, Kim Il-sung morre, sendo substituído por seu filho, Kim Jong-il. Ao mesmo tempo, o país sofre com a fome, obrigando-o a solicitar ajuda alimentar internacional. Muitos países respondem ao chamado, incluindo a Coreia do Sul e os Estados Unidos.
Em 2002, após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos listam a Coreia do Norte em seu eixo do mal, ao lado do Irã e do Iraque. Sentindo-se ameaçado, o país se retira do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e realiza seus primeiros testes em 2006. O país também investe no aprimoramento de seus mísseis balísticos para aumentar seu alcance. Em 2011, Kim Jong-il morre e é sucedido por seu filho, Kim Jong-un, que acelera a pesquisa em armas. Após 5 rodadas de testes, o país agora afirma estar equipado com uma arma nuclear estável. Um ano depois, um míssil balístico intercontinental é disparado com sucesso pela primeira vez, ameaçando diretamente o solo dos Estados Unidos com armas nucleares. Em resposta, muitas sanções econômicas são impostas à Coreia do Norte pelo Conselho de Segurança da ONU. O país fica cada vez mais isolado. No final de 2017, as tensões aumentam entre Kim Jong-un e o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Contudo, os Jogos Olímpicos de Inverno subsequentes, realizados em Pyeongchang, na Coreia do Sul, oferecem uma nova esperança de paz. Durante a cerimônia de abertura, as duas delegações coreanas marcham como parte de uma mesma delegação, sendo que logo após é seguido por uma reaproximação diplomática entre as Coreias do Norte e do Sul, e um primeiro encontro histórico entre seus chefes de Estado. Após estes eventos, ocorrem encontros históricos entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por algum tempo, Kim Jong-un e Donald Trump pareciam ter tido um encontro sem precedentes. Mas após embaraços e hostilidades, as negociações diplomáticas foram suspensas e as relações entre os dois países continuam tensas até o momento.